Bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Vocês me ouvem bem? Bom dia. Vamos chegando. Hoje a gente estuda o Ceifa de Luz, todos os domingos. Estudamos hoje o capítulo 29, Compreensão. Bom dia. Pedindo a Jesus, o nosso Mestre, que possa nos amparar, nos guiar pelas sendas do bem, juntamente com os irmãos que nos seguem à marcha, comumente chamados de anjos, mas antes homens como nós, porém despertos para o discernimento, para a misericórdia, para o amor, e dessa forma nos ajudam. Obrigado, amigos queridos. Obrigado, irmãos. Que nós possamos seguir definitivamente os vossos passos. Muito obrigado, que assim seja. Bom, vamos lá, gente. Bom dia, Joyce, Neuza, bom dia. Sandra, bom dia. Tudo bem, gente? Vamos que vamos. O estudo de hoje é a compreensão do livro Ceifa de Luz, esse livro aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Nesse capítulo, o Emmanuel, o orientador do Chico, que é quem escreve o livro, ele cita uma passagem do apóstolo Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. É talvez a passagem mais conhecida do apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Tem algumas diferenças de tradução, né, para essa frase. Tira uma palavra daqui, coloca uma palavra ali. Tem algumas traduções que falam em metal, tem outras que falam em símbolo, outras sino, né? Mas não altera muito o sentido. Apesar da gente não concordar com traduções que deturpem as ideias, né? Ou mudem as ideias de qualquer forma, mas a gente tem que convir que aqui não teve grandes diferenças. A única coisa que aparece diferente, né, é a tradução da palavra ágape. Ágape é amor incondicional. A gente já estudou algumas vezes essa palavra aqui, né? E ela aparece muito, ela foi muito falada, né, por Paulo. Foi muito transcrita por Paulo, né, em todas as suas epístolas. E aqui nessa tradução, o ágape está traduzido como caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Allan Kardec usou essa passagem também, está lá no capítulo número 15, né? Fora da caridade não há salvação, é o capítulo que fala da caridade e dessa postura do Espiritismo perante a salvação, né? Nós vamos falar disso hoje. Então, o Allan Kardec usa essa mesma passagem, mais estendida, né? Essa passagem que Paulo cita no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, ele usa ela mais estendida, só que ele também usa a palavra caridade,
que vem da tradução de João Ferreira de Almeida, de 1600, 1700 e alguma coisa, que foi a Vulgata Latina, tá? Ele usa essa tradução também. Mas a palavra ágape, em grego, ela não significa caridade, tá bom? Ela significa amor, né? Só que não é qualquer tipo de amor, é um amor incondicional. É um amor que a gente conhece algumas nuances dele aqui na Terra. Não é um amor comum, é um amor que não tem condições para que aconteça. Então, trazendo essa frase para a primeira tradução, né, que foi feita do Novo Testamento, que a gente sempre faz aqui no nosso trabalho, que era do grego, transliterando o grego, fica assim: se a língua dos homens falasse e dos anjos, mas não tiver amor, seria metal que soa ou símbolo que toca. Símbolo é um instrumento musical. Quando Paulo diz isso, nos chama a atenção, por exemplo, o homem, né? A língua dos homens. Ele está dizendo viver como um humano, né? Porque as palavras, as falas, tudo que a gente põe para fora, né, quanto palavras, elas tiveram antes todo um processo, nós já estudamos isso aqui também. Tem todo um processo cognitivo do espírito para o corpo, né? O espírito deseja, o espírito pensa e transfere isso para o nosso corpo físico. E elas viram palavras através do nosso pensamento, e do pensamento vem para a ação. A ação é a palavra, a fala, dita, né? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que antes das palavras saírem das nossas bocas, nós tivemos todo um processo inteligente, né, por trás disso tudo, que nos motivou a dizer. E falar como homem, falar como a humanidade, atualmente, é falar como pessoas que vivem num planeta de provas e expiações, né? São pessoas que convivem com o bem e com o mal. O bem que nós entendemos e o mal que nós entendemos. Então, nós convivemos com esse ambiente que nós vivemos. Então, eu posso falar a língua da humanidade, né? Eu posso usar a minha inteligência da maneira com que todo mundo aqui na Terra faz, ou, extrapolando isso, Paulo também não conhecia, mas ele imaginava que os anjos ou os homens sublimados, né, tenham uma outra forma de se comunicar. Não que eles não conversem, provavelmente também não. Não precisam mais de um corpo físico, mas existe uma comunicação. Como acontece essa comunicação é impossível a gente saber. Mas se eles pudessem falar e também falassem, e se eu usasse da linguagem deles, mesmo assim, se eu não tivesse amor ou caridade, né, eu nada seria. Ou seria simplesmente um instrumento que toca e um sino que soa, um metal que soa. Não tem sentimento, né? Não tem profundidade, é só o externo. Então, o Paulo chama atenção para uma vida vazia, uma vida sem propósito. Se nós não buscamos sem cessar o amor e a caridade, nós perdemos completamente o propósito da existência, porque nós viemos para amar, nós viemos para nos confraternizar. Essa é a verdade dentro da existência humana. Os homens não vieram para copiar o próximo. Nós não viemos para sermos bem-sucedidos no trabalho, bem-sucedidos nas outras áreas de atuação. Isso aí é mero comentário. Nós viemos aqui para desenvolver o sentimento. Essa é a fagulha divina dentro dos nossos corações. Então, quando nós nadamos contra essa maré, nós nos tornamos simplesmente um símbolo que toca, um metal que soa.
Então, é muito profundo o que o Paulo faz, é como se fosse uma filosofia muito fina, mas apontando para uma coisa que no futuro, né, 2000 anos depois, nós ainda estaríamos discutindo sobre essa situação. Vejam, situações tão sociais, assim, temas sociais tão discutidos hoje em dia. Por exemplo, vamos falar alguma coisa assim bem simples. Natureza, né? A natureza. É muito claro que quanto menos natureza nós tivermos nas cidades, mais atrocidades nós teremos das intempéries do tempo, né? As florestas, elas foram plenamente devastadas no mundo, não é no Brasil, né? Sem nenhum controle. Só que nós estamos no ano de 2021, onde a humanidade caminhou muito, né? Racionalmente muito, talvez o sentimento nem tanto, mas racionalmente muito, muito, muito. Nós já somos inteligentes o suficiente para perceber que sem as árvores, sem a camada vegetal, nós sofreremos. Então, por que ainda se discute preservação da natureza, preservação das florestas? Isso deveria ser um ponto pacífico. Preservaremos e ponto, independente de qualquer situação. Só que ainda se discute isso, né? O quanto pode ser desmatado? Nada pode ser desmatado. Não pode mais desmatar. O planeta não comporta mais isso. A gente vê os extremos, né? O hemisfério norte passando um calor que está matando as pessoas, e o hemisfério sul aqui, nós, passando frio que a gente não via há muitos anos, né? Aqui na cidade, por exemplo, em Ribeirão Preto, está fazendo um frio esse ano que nós nunca vimos. Ou não, nunca não. Mas dificilmente a gente vê. Aí vem uma pessoa e diz que, vem publicamente uma pessoa e diz que, não, isso é comum, são coisas que acontecem e tal. Eu não acho comum fazer 0 graus em Ribeirão Preto, vocês acham? Não, não é comum. Aqui não. Então, isso aí é um resultado desse tipo de atitude. Então, assim, chama atenção para que um profeta, e Paulo fez várias profecias, um profeta já nos avisava há 2000 anos que nós precisamos tratar tudo de uma maneira mais amorosa, mais carinhosa, mais com o coração e menos com o cérebro, né? Menos com o intelecto, né? De inteligência nós já estamos saturados. O que nós precisamos, quanto humanidade, é nos saturarmos de amor, nos saturarmos de sentimento. É isso que está nos faltando. É muito fácil nós gostarmos dos nossos filhos. Hoje é dia dos pais, não é? Quem ainda tem o pai aí presente, né, fisicamente, dá um abraço no pai, ama o pai. É muito fácil a gente gostar, né, dessas pessoas, dos nossos muito próximos. Agora, gostar de uma pessoa que não tem nada a ver com você, ou que tem as suas diferenças, ou que frequenta o mesmo lugar que você, que é o seu chefe no trabalho, ou o seu subalterno, isso é muito mais difícil, né? Praticar os sentimentos. Só que diz Jesus que isso é uma condição, não é uma... É uma condição direta para que a gente evolua, né? Amar os vossos inimigos. Não tem assim, você pode amar os vossos inimigos, ou se você quiser amar os seus inimigos, ou se você pensar bem e resolver dar uma olhada para aqueles que são os seus inimigos. Não, ele diz que é necessário que se ame os vossos inimigos. E ele diz mais, não sairemos da terra enquanto não pagarmos até o último ceitil. Ceitil é o último centavo. Tudo que nós provocamos aqui no passado, nós vamos ter que resolver. Isso é amor, porque nos chama responsabilidade, não nos dá nada de graça. Nós não somos crianças mais, né? Já fomos, não somos mais crianças. E então o Emmanuel, ele analisa sobre um aspecto da compreensão, que é tudo que nós estamos dizendo aqui hoje, né? Essa frase do Paulo,
ele analisa sobre um aspecto da compreensão, que quando a gente compreende, a gente passa a despertar uma luz. Né? Porque a gente pode até entender, né? O discernimento também ele está dentro desse contexto, mas ele é um pouco menos incisivo. A compreensão não, porque quando você compreendeu, você enraizou isso em você. Então, abre uma luz em você, para a mudança de rota. Nós todos, né? Quando eu falo você, eu estou me incluindo nisso, tá? Emmanuel, então, analisa a compreensão nos mais variados aspectos das trocas no mundo, né? Das permutas. Tudo está sendo trocado no mundo, percebe? Olhares são trocados, né? Pensamentos são trocados, diálogos, troca de palavras. Então tudo é troca. O funcionário que trabalha para uma empresa é uma troca. Ele dá o trabalho dele e ele recebe um salário. Não é assim? Tudo é troca. Sem a compreensão de fato, não se pode amar. Ser caridoso ou mesmo praticar a fé, correndo em risco de incompletude, o que invalida o esforço no bem. Então, eu posso até me esforçar, mas se eu não compreender, gente, de fato, né, se eu não trouxer isso para um terreno ativo, né, um terreno que eu passe só do pensar para o agir, não adianta. Não adianta. Eu posso até me compadecer das pessoas que estão em dificuldade maiores do que a minha, porque todo mundo tem dificuldade. Posso até me compadecer. Mas se eu não fizer nada por isso, nada muda. A minha situação continua sendo uma situação passiva. Né? Substitui como forma de estudo a palavra ágape, né? A palavra ágape, que era amor. No texto que a gente vai ler, ele substitui por compreender. E é sensacional, porque ele passa a mostrar para a gente que a gente pode passar de um terreno passivo, para um terreno ativo. Né? Primeiro era só uma intenção. Depois da intenção, virou um pensamento. Do pensamento, nos palpitou a inspiração. Da inspiração, veio a vontade que impulsionou as palavras. Então ele troca o ágape, né, que é amor ou caridade, depende da tradução, ele troca por compreensão, demonstrando positivamente a necessidade do olhar consciencioso e benevolente, sem julgamentos e sem apontamentos, para que na prática o esforço não seja vão. Vamos ler para a gente entender melhor? Então diz assim Emmanuel, compreensão. Parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar ante as lutas renovadoras do dia a dia. 2 pontos. Então, ele fala nas lutas do dia a dia. O que quer dizer isso? O que é prático para a gente. Fazendo um parêntese, nós aqui nos nossos estudos, a gente sempre busca a praticidade, tá? Vibremos luz, mas essa luz ela tem que iluminar, né? Eu não vou guardar essa luz só para mim, mesmo porque ela vai ser uma luz opaca, porque eu preciso que essa luz se una a outras luzes. Então eu preciso mostrá-la para os outros, né? Eu preciso iluminar outros caminhos. Então, nós vamos sair de uma atitude passiva para uma atitude ativa. Esse é o projeto aqui do nosso estudo, tá? Se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo a linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos na Terra, e não tiver compreensão, olha como ele substitui a palavra amor ou caridade por compreensão. Dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio ou qual martelo que bate inutilmente. Ele está parafraseando Paulo, né? Sensacional. E ele continua. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir a fé,
a ponto de transportar montanhas e não tiver compreensão das necessidades do próximo, eu nada sou. Se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, em benefício dos companheiros em dificuldades maiores do que as minhas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. A compreensão, ela é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita nem suspeita o mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça, e sim procura ser útil em espírito e verdade. De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Então, o Emmanuel, ele faz um estudo, gente, em que ele coloca a compreensão acima de todas as outras virtudes que o apóstolo Paulo já tinha apontado, né? A fé, a esperança e a caridade. Ele coloca a compreensão acima disso tudo, porque se nós não tivermos a compreensão, nada disso vale. A compreensão é uma virtude, né, que nós exercitamos diariamente. Ela não aparece, tá? Ela não vem como um toque de mágica, mas ela é um exercício diário, um exercício que busca a todo tempo nos diminuir perante as coisas da vida, né? Sabe, desaparecer no sentido de deixar que tudo aconteça, né? Sem eu colocar as minhas mãos de uma maneira arrogante, prepotente, né? Sendo humilde, né? Os últimos serão os primeiros. Então, assim, a compreensão, ela passa por isso. Ela é delicada, né? Tem a tolerância. As diferenças, elas não vão acabar no mundo de um dia para o outro. Pelo contrário. Existem diferenças entre nós. É um engodo você dizer que o plano hominal está todo vibrando numa mesma faixa. Não está. Não está. Porque nós oscilamos muito. Tem dias que nós vibramos muito positivamente. Não é assim, gente? E tem outros dias que a gente vibra baixinho, arrastando. Isso é natural. Às vezes no mesmo dia isso acontece, ou no mesmo período. 7 horas da manhã você tá bacana. 9 horas já aconteceu alguma coisa que já você não sabe nem de onde veio. Acontece. Nós oscilamos muito. Mas dentro disso, buscar a compreensão de que é necessário que eu passe por algumas dificuldades para a gente ficar mais cascudo. Essas são vicissitudes da vida, né? São situações propostas por Deus para que os seus filhos aprendam. E a gente aprende muito mais na dificuldade do que na bonança. Na bonança tá tudo bem, né? O componente didático funciona muito mais quando a gente está perdendo do que quando a gente está ganhando. O problema é aprender na dificuldade. É isso. Muitas vezes, nós humanos, nós reclamamos da dificuldade, ao invés de compreender, né? A compreensão, segundo o Emmanuel, o estudo que ele traz para a gente, está acima de todas elas. Acima, mas muito acima, né? E esse fora da caridade não há salvação, que ele citou,
né, no final do texto dele, eu procurei incessantemente isso ontem, tá? Eu não achei isso nos evangelhos, não tem nos evangelhos. Essa frase aparentemente foi cunhada pelo próprio Allan Kardec, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de nome Fora da Caridade não há salvação. Aparentemente é isso. Paulo, o apóstolo Paulo, quanto espírito que dita uma mensagem nesse capítulo, né, que Allan Kardec colocou, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, é o último item desse capítulo. Instruções dos espíritos, tá lá, fora da necessidade, não vou lembrar agora, se eu não me engano é necessidade da caridade. É a último item desse capítulo. E Paulo Espírito fala de fora da caridade não há salvação, parafraseando Kardec, né? Então, ele traz o que Kardec cunhou, a frase com que Kardec cunhou, e transforma aquilo em estudo. Quando ele fala de salvação, ele fala de um objetivo, ele fala do fim, tá? A salvação, no fundamentalismo bíblico, né? As escolas que estudaram a letra bíblica, né? E valorizam aquilo que está escrito de uma forma sem a compreensão, sem compreender de verdade, sem buscar o que está dentro daquele pote de ouro, dentro daquela riqueza. O fundamentalismo entendeu que Jesus veio para nos salvar. Como? A simples existência de Jesus, ou o simples fato de eu amar Jesus, né? Amar aquele homem e acreditar nele e frequentar alguma coisa, já estou salvo, né? Essa é a salvação entendida pelo fundamentalismo. Só que a proposta de Jesus é uma proposta didática, é uma proposta educacional. Ele veio para nos ensinar o caminho, para nos mostrar o caminho. Só que isso não tira a nossa responsabilidade de caminhar. Isso não tira a nossa necessidade de passar pelas mesmas agruras que ele já passou, quanto Espírito perfeito e angélico, o maior de todos. Então, compreender isso é acender a primeira luz, né? Primeira coisa, nós temos as nossas responsabilidades. Junto a elas, o nosso livre-arbítrio para o momento que a gente vive. Então nós temos as nossas pequenas escolhas que vão resvalar nas escolhas do próximo, mais próximo de nós, e isso tudo nos gera uma responsabilidade. E nós assumimos a tocha da nossa existência. Nós fazemos da nossa existência o que nós quisermos dela. Basta nós queremos. Aí vem a compreensão. E ele fala nesse estudo, no último item, o Paulo, ele fala que não basta a virtude passiva, é preciso a virtude ativa. Então, abastecemos-nos, né, de palavras, de mensagens, de conceitos, acreditamos nesses conceitos, é o que a gente faz aqui nos estudos, os estudos aos sábados, os outros estudos da casa, todos os estudos que a gente tem, por exemplo, né? Abastecemos-nos de coisas belíssimas. Agora, ficar esperando que as coisas aconteçam é uma atitude passiva. E ele diz que a virtude só se tornará virtude quando ela passar a ser ativa. É preciso que nós nos levantemos. Isso é compreensão, gente. É uma parte da compreensão. Para a gente finalizar o estudo de hoje, nós achamos num livro uma história da Meimei, tá? O livro chama-se Deus Aguarda. Isso aqui é um garimpo, gente. Eu fui um dia num sebo e achei esse livro. É uma primeira edição. Olha só que coisa mais linda. Olha essa capa. Lindíssimo. Tem várias histórias da Meimei, né, do Chico.
E Deus Aguarda é o nome do livro, e a estudo de hoje é Aula de Compaixão. Olha só, leva para a gente como casa com o nosso estudo, né? Aula, nós estamos falando de educação dos sentidos, educação do ser. Então, compreensão, né? A compaixão é uma parte disso, né? Então, ela diz assim: e o mentor, finalizando a aula valiosa, falou com simplicidade. Para auxiliar com segurança nas trilhas humanas, é necessário que a compaixão se nos faça base em qualquer atitude. Nenhuma exasperação conduz à beneficência. Qualquer apontamento destrutivo é agente perturbador no campo das boas obras. Entreguemo-nos à sementeira do bem, do amor, sem aguardar qualquer tributo de gratidão. Os espíritos reencarnados trazem por si pesada carga de tribulações. Para que nos seja lícito atormentá-los com admoestações e censuras. Quase sempre todos eles sofrem e choram. Esse apresenta alto nível de vigor. No entanto, carrega as desvantagens da precipitação. Aquele atingiu a segurança econômica, mas transporta enfermidade oculta a frenar-lhe os movimentos. Outro acumulou enorme fortuna, contudo, lastima o desequilíbrio dos descendentes. Outros muitos que ontem se mostravam despreocupados, hoje lamentam a perda das criaturas inesquecíveis. Esse conquistou a fama. Entretanto, se vê relegado à solidão. Aquele obteve influência e poder sobre milhares de pessoas. Todavia, precisa apoiar-se em algum coração amigo a fim de não cair sob o peso das próprias obrigações. Outro é sábio, mas necessita escorar-se em alguém de modo a não sucumbir ante as exigências da vida comunitária. E outros muitos se destacam em campeonatos de beleza e inteligência. No entanto, acalentam consigo os impulsos negativos que os aproximam da doença e da morte. Misericórdia para todos é o que nos pede o Senhor da vida. O instrutor, então, dera por terminadas as elucidações, mas um companheiro abeirou-se dele e perguntou: professor, existirá, porventura, algum processo pelo qual possamos instalar facilmente a compaixão por dentro de nós? Ou seja, existe alguma coisa prática, né? Como praticar a compaixão? Como praticar a compreensão? Como praticar a misericórdia? Era isso que o discípulo estava perguntando para o professor. E o professor sorriu com bondade e rematou: amigo, a compaixão é fruto do discernimento. Foi isso que a gente falou, né? Nós não estamos falando compaixão, discernimento e compreensão. Quantos de nós que que nos achamos neste recinto já atravessamos as estradas humanas e por isso conhecemos quanto custa trabalhar pelo bem nos constrangimentos e dificuldades do plano físico? Nós já vivemos no plano físico. Era uma palestra, um ensino,
um estudo no plano espiritual. Então ele está dizendo, todos nós já vimos que é difícil viver, né, no plano físico. Em razão disso, recordemos a lição de Jesus. Aquele de nós que houver passado pelo caminho dos homens, com a grandeza dos anjos, atire a primeira pedra. Nem homem nem anjos, né, meus amigos? Sem compreensão, nada seremos. Essa é a verdade, né? Esse foi o estudo de hoje, né? É preciso compreensão para que a gente consiga acender essa luz em nós. Né? Compreensão de que, independente da condição de cada um, todo mundo passa por dificuldade, né? Independente da condição financeira, social, física, por aí vai, todos nós passamos por dificuldades. A partir do momento que a gente compreende isso, a gente passa a viver melhor, né? Então, aí a caridade faz mais sentido, né? Aí a humanidade faz mais sentido, é isso. Bom, a lição de hoje é compreensão. Obrigado, um ótimo domingo para você. Beijo, Paulinho, beijo, Neuza, beijo, querida Joyce, beijo, Sandrinha. Obrigado.